crianças? Então esse é o momento da nossa história, mas primeiro nós vamos fazer uma oração. Eu vou falar e vocês repetem comigo, tá bom? Querido Deus, obrigada por me amar tanto que enviou o seu único filho Jesus para morrer e ressuscitar no meu lugar. Obrigado também por ter enviado o Espírito Santo, que é quem nos acompanha todos os dias. Nos ajude nesse momento da história para que a gente possa aprender mais sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. A história que eu vou contar para vocês hoje, ela tá na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2. Depois achem aí na Bíblia de vocês, que vocês têm em casa, tá bom? Antes da gente começar a história, eu quero relembrar com vocês algumas coisas que aconteceram quando Jesus ainda estava na Terra. Então, primeiro Jesus, ele viveu aqui por um tempo, por 30 anos, e aí ele começou a fazer os milagres, aqueles todos que a gente conhece, as histórias que a Bíblia nos conta. E, por exemplo, um dos milagres foi o da história da última escola bíblica que a gente teve, né? Da pesca maravilhosa. Esse foi um dos milagres de Jesus. Então, Jesus fez vários milagres, ele andava com aquele grupo de seguidores dele, os discípulos. E aí, no final da vida de Jesus, então, desse período que Jesus viveu aqui, algumas coisas importantes foram a última ceia, que ele reuniu os discípulos e ensinou para eles como fazer a Santa Ceia, igual a gente tem aqui na igreja. Depois disso, Jesus foi preso, e aí, porque lembra que aquelas pessoas estavam buscando prender Jesus? Então Jesus foi preso, foi crucificado e morreu. Mas parou por aí? Não parou por aí. Depois que Jesus morreu, 3 dias depois ele ressuscitou, que é o que a gente comemora no dia da Páscoa. E aí, depois que Jesus ressuscitou, ele ainda se encontrou com os discípulos mais uma vez e depois ele subiu para o céu. Só que os discípulos, eles ficaram meio perdidos. Jesus foi embora. E agora? A gente vai ficar sozinho aqui? Não tem mais a companhia do nosso amigo Jesus? Será que ele abandonou a gente? Não, Jesus não abandonou. Quando Jesus subiu ao céu, ele fez uma promessa, que ele enviaria um ajudador, um auxiliador, um consolador. E quem será que é esse consolador? É isso que a gente vai ver na história de hoje. Tinha um dia especial para os judeus, que era o dia da festa de Pentecoste. Pentecoste, já ouviram esse nome? Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso que é Pente, vem de 5, de 50. 50 dias depois da Páscoa, que é o que eles comemoravam lá a libertação do povo do Egito, lembra? Aquela história que Deus libertou o povo do Egito com Moisés e tal. Então os judeus comemoravam isso. E aí eles se reuniam todos em Jerusalém. E aí os seguidores de Jesus estavam todos no mesmo lugar, dentro de uma casa. E de repente, um vento, parece um vento muito forte, e assustou eles. E esse vento encheu a casa, esse barulho de vento encheu a casa que eles estavam, e eles ficavam se olhando assim, assustados, né? Imagina um vento vindo do nada assim. Só que não parou por aí, a coisa ficou mais estranha. Umas coisas pareciam línguas de fogo. Imagina, umas línguas de fogo vieram assim
e pousavam na cabeça deles. De cada um deles vinha uma língua de fogo, pousava na cabeça deles. Estranho, né? Imagina o susto deles. E aí, mas o que será que eram essas línguas de fogo? Era o Espírito Santo. Lembra que a gente viu antes que Jesus falou que ia enviar um Consolador? Era esse tal de Espírito Santo. E ele chegou assim, em forma de língua de fogo. E aí, quando essa língua de fogo tocava nas pessoas, em cada um deles, eles ficavam cheios do Espírito Santo. E eles ficavam diferentes, eles ficaram diferentes. Um exemplo disso é que, lembra que eu falei que era uma festa que estava acontecendo na cidade, né? E vinha gente de vários lugares diferentes. Então imagina, como se estivesse acontecendo uma festa aqui em Santa Maria, e aí viesse pessoas de vários países diferentes. Então tinha pessoas falando inglês, pessoas falando francês, alemão, italiano, os dialetos lá da África, por exemplo. Então tinha várias pessoas falando várias línguas diferentes. E por causa do Espírito Santo, essas pessoas conseguiam se entender, como se todas elas falassem uma mesma língua. Imagina isso. Não tinha tradutor lá naquela época, não. Pelo menos não naquele lugar. E mesmo assim as pessoas podiam se entender. Imagina que coisa especial. E aí, em Jerusalém também estavam vários religiosos, judeus religiosos, vindo dos outros países. E eles ouviram também o barulho do vento e se admiraram, porque todo mundo podia ouvir as outras pessoas, os seguidores de Jesus, e se entender na sua própria língua, como se estivesse sendo traduzido especialmente para eles. E aí, eles falavam assim uns com os outros, mas eles não são hebreus. Hebreus é o povo que eles eram, os seguidores de Jesus. Como é que a gente consegue ouvir na nossa própria língua tudo o que Deus faz, tudo o que Deus tem feito? E eles ficavam muito admirados com isso. Só que tinha um outro grupo deles que achavam que os discípulos, os seguidores, estavam bêbados. Imagina. E aí, o Pedro, lembra do Pedro? O Pedro também estava lá naquela pescaria, né? Da última escola bíblica. O Pedro falou, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é o que Deus prometeu através do profeta Joel. O profeta Joel é um livro que também tem na nossa Bíblia. Depois pede ajuda para o papai, para a mamãe, para a família, para te ajudarem a encontrar o livro de Joel. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. O profeta Joel disse, é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Então Pedro falou para eles sobre tudo o que tinha acontecido com Jesus. Sobre como Jesus havia morrido, como ele ressuscitou. E como Deus livrou Jesus do poder da morte. Pedro disse que eles, os discípulos, os seguidores, eram testemunhas de tudo que Jesus havia feito. E que ele tinha subido de volta ao céu, que ele era o Messias, o escolhido de Deus, o Salvador, que ele veio para salvar as pessoas, salvar do poder do mal, salvar da morte eterna. E quando aquelas pessoas ouviram isso, elas ficaram muito aflitas. Porque elas pensavam, o que a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer para ser salvo também? E aí o Pedro respondeu assim, arrependam-se dos seus pecados e cada um de vocês seja batizado.
que também foi uma coisa que Jesus ensinou, que quem crer e for batizado será salvo. Então, para que os seus pecados sejam perdoados, vocês precisam se arrepender e crer em Jesus. E aí, vocês também receberão o Espírito Santo de Deus, igual eles receberam por meio das línguas de fogo. E aí, naquele dia, muitas pessoas creram em Jesus. Imagina, a cidade estava cheia e muitas pessoas creram. Quase 3.000 pessoas se tornaram seguidoras de Jesus naquele dia. E todo mundo começou a servir a Deus, cada um da forma que sabia, da forma que tinha condições. Eles estudavam a palavra de Deus, que é o que a gente está fazendo aqui na escola bíblica, é o que a gente faz também quando vem no culto, quando a gente assiste o culto online. É uma forma também de estudar a palavra de Deus. Então, lá naquela época, eles estudavam de outras formas. E eles começaram a fazer isso e a praticar o amor cristão. Lembra que Jesus disse que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos? Então, cada um começou a fazer isso. E também eles louvavam a Deus, assim como a gente louva a Deus cantando as músicas e também fazendo orações. Vocês viram que legal? O que acontece quando as pessoas recebem o Espírito Santo de Deus? Hoje também a gente continua recebendo o Espírito Santo. Não é igual daquela vez que foi com línguas de fogo. Hoje não precisa mais disso. Naquela época precisou, mas hoje não precisa mais. Mas como é que será que a gente recebe então o Espírito Santo de Deus? Através do batismo. Lembra do batismo de vocês? Depois pedem para a mamãe, para o papai, para a família, para mostrar fotos do batismo, se tiver, para contar sobre o batismo para vocês. Também a gente recebe o Espírito Santo na Santa Ceia, aqui na igreja. As crianças ainda não recebem, mas também podem participar do momento, né? Quando a gente vem no culto. E pela palavra de Deus também. A palavra de Deus também, que é a Bíblia, ela também nos ajuda a receber o Espírito Santo, porque onde tem a palavra de Deus sendo falada, sendo pregada, o Espírito Santo está agindo. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda a crer em Jesus, que nos dá a fé. E também ele nos ajuda a nos arrependermos, a nos sentirmos tristes quando a gente faz alguma coisa errada. Quando a gente desobedece, quando a gente pensa mal de alguém, quando a gente não ama aqueles a quem a gente deveria amar. Então, o Espírito Santo nos ajuda a gente a se arrepender e a pedir o perdão de Deus. Também, aqui na Bíblia diz o seguinte, então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Deus nos ajuda como? Através do Espírito Santo. Então, às vezes a gente está triste, está chateado, precisa fazer uma oração e não sabe nem o que dizer. Já passaram por isso? O Espírito Santo nos ajuda nisso também. Então, só quando o Espírito Santo morar no nosso coração que a gente vai poder servir a Deus de verdade e fazer tudo aquilo que Deus gosta. Estudar a Bíblia, orar, cantar, viver a nossa vida da melhor forma, da forma que agrada a Deus, que deixa Deus feliz. Quando a gente está feliz também e aproveita tudo que Deus criou, todo mundo que Ele criou para nós. Quando a gente ajuda as pessoas também. Então, a gente precisa se lembrar disso. Vou deixar até escrito aqui. Que todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Isso está em Atos, capítulo 2, versículo 21. Então, essa foi a nossa história de hoje. E é muito importante vocês saberem disso e vocês lembrarem desse dia importante, o dia do Pentecostes, o dia que todo mundo recebeu o Espírito Santo de Deus, que Jesus mandou para que a gente não ficasse sozinho.
Para finalizar o nosso momento, vou ensinar para vocês uma frase que os discípulos de Jesus gostavam de falar uns para os outros naquela época, na língua deles, que é o hebraico. É como se fosse uma bênção. Então, eles falavam assim: Shalom Lahem. Shalom Lahem. Isso quer dizer paz seja convosco. Então, hoje a gente vai terminar assim a nossa aula, desejando que a paz seja com todos vocês. Então, fiquem bem, Deus abençoe vocês, um abraço nosso, das profs e de todo o pessoal aqui da igreja. A gente tá com muita saudade de vocês, tá?